que a paz e o amor do Mestre Divino habite sempre nos nossos corações. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. É o Setembro Amarelo. Em primeiro lugar, o Setembro Amarelo é uma campanha fundada pelo Centro de Valorização da Vida, em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina. O mês busca trazer atenção especial para o diálogo. Quantas vezes nós não prestamos atenção que nos falta muito diálogo, atenção para com as pessoas, buscar saber o que se passam com elas. No mundo todo, são cerca de 800 mil suicídios por ano. Estima-se que uma pessoa tire a própria vida a cada 40 segundos. E só no Brasil, anualmente são 12 mil mortes, sendo que o suicídio é a terceira causa de morte de jovens. Além disso, infelizmente, esse número tem aumentado. Por que amarelo? Amarelo é uma convenção de alerta. E por que o Setembro Amarelo é importante? O Setembro Amarelo é uma campanha que busca trazer o diálogo como estratégia de prevenção, já que pouco mais de 90% dos casos poderiam ser evitados com a ajuda da psicologia, da psiquiatria e nós acrescentamos com ajuda também religiosa e espiritual. Jesus já nos dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é o resultado dessas omissões e até de preconceitos? Aproximadamente 60% das pessoas que morrem por suicídio não buscam ajuda. Por que será que elas não buscam ajuda? Mas já pensamos se isso acontecesse com um caso, por exemplo, de uma fratura, de um apendicite? Quantas pessoas então estariam morrendo? Imagine se 60% das pessoas que tivessem essas doenças, elas também não buscassem no diálogo se comunicarem. O que é que nos falta então? Estamos atentos aos comportamentos dos nossos irmãos de caminhada? Que irmãos nós estamos falando? Os nossos parentes? Os nossos amigos da nossa vida social, profissional? As crianças? Os idosos? Por que nos falta tanto diálogo? Como surgiu então esse Setembro Amarelo? A cor amarela é usada para representar o mês da prevenção por causa de um casal. O casal de nome Dali M e Darlene M. Esse casal tinha um filho chamado Mike. E em 1994, M, filho do casal, com apenas 17 anos, antecipou o seu retorno à pátria espiritual. Mike era conhecido por sua personalidade caridosa, por sua habilidade mecânica. Ele, com a sua habilidade, restaurou um Mustang do ano 68 e o pintou todo de amarelo. E ficou lindo aquele carro. E foi por isso que no funeral de Mike, uma cesta com 500 cartões com fitas amarelas presas a cada cartão foram traduzidas pelos seus amigos. E a mensagem que vinha escrita em cada cartão era: se você precisar, peça ajuda. Se você precisar, peça ajuda. A fita amarela, então, foi escolhida como símbolo do programa.
O que é o suicídio? E como nós podemos explicar esse ato? A pessoa não tem o objetivo de morrer. Nenhum de nós temos o objetivo de morrer. Mas sim, muitas vezes queremos pôr fim a um sofrimento, a um problema muito difícil que nós vivemos. E o que acontece então? Nós buscamos, através da morte, acabar com o problema. Só que estamos enganadíssimos. Por quê? Porque esse problema vai nos acompanhar. E quais são os sentimentos que pode levar a cada um de nós a um ato como desse, de retornar à vida espiritual de uma forma inesperada? Pode ser culpa, pode ser remorso, pode ser depressão, ansiedade, medo, humilhação, entre outras causas nesse sentido. E por que é que nós não percebemos? Muitas vezes os nossos irmãos estão dando sinais de que estão sofrendo esses sentimentos, que esses sentimentos estão os torturando, mas nós não conseguimos perceber. É possível, de forma consciente ou inconsciente, elas pedirem ajuda. E reconhecer esses sinais, muitas vezes, não acontece pela nossa distração. Nós nos envolvemos com o nosso dia a dia e às vezes não prestamos atenção àqueles que cruzam os nossos caminhos ou que muitas vezes estão sempre conosco. Quais os sinais e fatores de risco que nós devemos observar? Caso nós percebamos algum sinal de alerta em alguém próximo, existem coisas que não se deve fazer. Então, se nós estivermos prestando atenção e percebemos alguns desses sinais, o que não é conveniente fazer? Julgar a pessoa. Não devemos julgar a pessoa que está em sofrimento, porque elas não se sabe por que elas estão passando por aquele momento. Nós não sabemos qual é o fundo dessa questão. Também não podemos banalizar. Quando nós percebemos alguns sinais desses, nós simplesmente dizer que isso é bobagem, desvalorizar aquele sentimento que está tão profundo naquela pessoa. E muito menos nós devemos dar opinião. Dizer que é falta de Deus ou qualquer coisa desse gênero não vai ajudar em nada. Pelo contrário, vai causar ainda mais culpa naquele nosso irmão. Como então ajudar? Caso nós percebamos, nós devemos entrar em contato e tentar ajudar. E a melhor forma de oferecermos uma ajuda que possa resultar numa boa ajuda realmente é escutar. É prestar atenção naquilo que aquela pessoa está passando, que está se sentindo tão amargurada. Escutar sempre. Encontrar um lugar apropriado e particular e escutar. Escutar o que a pessoa tem para falar. Não querermos adivinhar. Deixa ela saber que nós estamos preocupados com ela, que o nosso sentimento é de amor e de carinho. E esse não é o momento de oferecer soluções rápidas. Claro que não, porque é um problema às vezes muito profundo de sentimento. E nós devemos, sim, incentivar a pessoa a buscar uma ajuda profissional. Porque muitas vezes é tão profundo que só um profissional poderá, até com medicamentos, auxiliar aquela pessoa a sair daquela crise. Mais do que isso, devemos estar sempre atentos
manter sempre contato, acompanhar a pessoa, ficar por perto, incentivar uma ajuda especial que às vezes pode ser do ACVV, que é uma instituição que faz um trabalho belíssimo e que realmente pode ajudar, sim, muito as pessoas. O Centro de Valorização da Vida. André Trigueiro, um apresentador famoso, ele escreveu um livro que se chama Viver é a Melhor Opção. E André Trigueiro, ele era um católico muito fervoroso, mas um dia ele conheceu a doutrina espírita e ele ficou encantado, porque ele percebeu quanto essa doutrina abre a nossa mente para conhecimentos que nos leva a lidar melhor com as nossas dificuldades, com a nossa vida, compreender melhor por que certos acontecimentos. A informação, diz ele, é a melhor forma para salvar vidas. E pensando assim, o jornalista e professor, nosso querido André Trigueiro, ele, através desse livro, deixa mensagens importantes para nós. Ele diz assim: não importa a corrente filosófica humanista ou espiritualista a qual estejam vinculados, mas o importante é que nós saibamos lidar com a nossa vida para não chegar nesse extremo de ceifar a nossa vida de uma forma inesperada. A luta em favor da vida é a causa comum, o que empresta sentido ao conceito de civilização, diz esse nosso querido apresentador. Ele diz assim: para os espíritas, em nenhuma hipótese devemos ceifar a nossa vida. O suicídio representa alívio ou solução para os problemas? Não, pelo contrário. Agrava-se a situação de quem, pelos mais variados motivos, que às vezes nós desprezamos, levou essa pessoa a se usar dessa forma tão drástica de eliminar com a sua própria vida. Porque o que nós precisamos mesmo é aproveitar essa oportunidade que o Pai nos dá de estarmos aqui para evoluir, para crescer, para aprender muito com as nossas dificuldades. Somos reencarnacionistas, diz ele. E para nós não existem, aliás, penas eternas. Porque antes nós acreditávamos, puxa vida, eu acho que eu agi dessa forma, fui assim e tal, e eu vou para o céu. Ou então, quando de repente nós mesmos nos pegávamos num engano e já pensávamos: ai meu Deus, acho que eu não vou para o céu, eu vou exatamente para o lado oposto. Não existia outra possibilidade. Mas com a doutrina espírita nós percebemos que não é assim. Que nós passamos por um problema, por um desequilíbrio. Mas quando nós retornamos à pátria espiritual de uma forma tão abrupta assim, nós retornamos de uma forma antecipada e passamos por um sofrimento muito maior. Porque percebemos que nós nos enganamos, nós nos decepcionamos, achamos que iríamos resolver um problema e criamos um problema maior, que vamos ter que resolver em outras oportunidades da nossa existência. E a doutrina espírita nos é maravilhosa por causa disso. Não importa o tempo que nós vamos demorar, nós vamos um dia sermos espíritos puros. E para isso o Pai nos dá a oportunidade de retornarmos à Terra tantas vezes quantas forem necessárias
para continuar crescendo, evoluindo e nos livrarmos dos enganos que nós cometemos. Assim, Jesus, o nosso Mestre Divino, que hoje é um espírito de plena luz, mas ele também teve a sua trajetória, ele também teve uma caminhada até chegar nesse nível. E o que nos separa de Jesus é exatamente o nosso nível de evolução. Mas o Pai, como nós dissemos, com a sua bondade infinita, vai nos dar oportunidades de retornarmos tantas vezes quantas forem necessárias. Vamos reencarnar, até um dia nós chegarmos no nível que nós desejamos, que sermos espíritos de luz. Por isso não vamos deixar nos levar por esses sentimentos, por esses desequilíbrios que a nossa vida pode nos dar, porque nós estamos lutando, muitas vezes passamos por desafios grandiosos, mas se nós agimos dessa forma, querendo antecipar essa nossa trajetória, nós vamos nos decepcionar e vamos perceber que nós não vamos nos livrar de nada que devemos aprender usando desse artifício tão desastroso. O Pai, na sua bondade, vai nos dar sempre uma boa oportunidade. André Trigueiro ainda nos fala, nos traz o exemplo que está lá no livro Nosso Lar, que é uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. O que ele vem nos dizer aqui, nos mostrar, que nós podemos agir dessa forma para queremos nos libertar de problemas. É o que nós chamamos de suicídio imediato. Mas nós podemos estar nos descuidando do nosso corpo físico, esse templo do nosso espírito, e retornarmos também antecipadamente à pátria espiritual, como nos conta lá no livro Nosso Lar, quando André Luiz nos diz que, de acordo com os seus desatinos aqui na Terra, ele se antecipou 8 anos em retornar à pátria espiritual, pelo tabagismo, pelas bebidas, pelas noitadas. Então precisamos tomar cuidado, porque não é só esse suicídio que nós cometemos dando cabo das nossas vidas, é aquilo que nós vamos cometendo também no nosso dia a dia. Precisamos estar alertas, precisamos gostar do nosso corpo físico, precisamos fazer os nossos exercícios, precisamos trabalhar a nossa mente com leituras edificantes, com estudos, precisamos fazer exercícios, caminhar, precisamos nos deleitar com essa natureza tão maravilhosa e precisamos assim nos tornar seres mais felizes. E vamos então na nossa caminhada completando aquilo que for necessário. E como bem diz uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, no item 2, que o suicida julga escapar às misérias do presente e mergulha em tragédias no futuro, em tragédias maiores. E nós gostaríamos de aqui relembrar uma página muito linda que está no livro O Espírito da Verdade, que é uma psicografia de Francisco Xavier, juntamente com Valdo Vieira, de diversos espíritos. E ele vem contar algo que é muito bonito de nós relembrarmos. Allan Kardec, certo dia, ele estava muito desconsolado. Numa tarde fria, na sua casa, ele olhava pela janela entristecido, porque os seus livros haviam sido queimados em praça pública.
Allan Kardec estava ali desanimado, mas eis que de repente Amélie, a sua esposa terna, muito dedicada a ele, ela adentra aquela sala levando um exemplar de um livro. E quando ela chega perto de Kardec, ela entrega aquele livro que alguém estava trazendo naquele momento para entregar a Kardec. E quando ele pegou o livro, Kardec, e abriu a primeira folha, primeiro ele percebeu que era um exemplar do Livro dos Espíritos. E ele abriu a primeira folha e ele leu lá a dedicatória que estava escrita: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rasgando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Vou até repetir. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. E aí ele conta a história. Eu sou um encadernador desde menino, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoniette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desespero extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não passava agora de trapo humano. Faltava-me ao trabalho e meu chefe, que era muito correto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças iam minando. Namorara diversas vezes o rio Sena, e acabei planejando o suicídio. Seria fácil, eu não sei nadar, eu pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. A Ponte Marie, a ponte lá no rio Sena. Era uma noite fria, aquela névoa caía, e eu olhei em torno, contemplando aquela corrente, e ao fixar a mão direita para tirar-me naquele rio, toquei um objeto, algo molhado, que se deslocou da mureta e caiu-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho me descera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça da ponte vizinha, pude ler, logo na frente, na primeira folha, entre irritado e curioso, eu li: esta obra salvou minha vida. Leia-a com atenção e tenha um bom proveito. Assinado A. Laurenti. Eu li a obra, o Livro dos Espíritos. Acrescentei breve mensagem. Volume esse
que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constatavam da mensagem agradecimentos finais e assinatura, a data e o endereço do remetente. Assim, o codificador Allan Kardec desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo, e na página 1ª, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referia, mas também outra em letra firme: salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Joseph Perrier, aquele que havia perdido a esposa, aquele que queria dar cabo da sua vida, aquele que chegou ao rio Sena e viu cair nos seus pés o Livro dos Espíritos e viu a mensagem que havia ali: este livro salvou a minha vida. Laurente. E foi assim que ele então pegou aquele exemplar e foi ali direto encontrar-se com Kardec, que ali estava desencantado porque haviam queimado seus livros, porque estavam destruindo essa doutrina que ele se empenhou tanto através da sua comunicação com os espíritos, com a legião de espíritos comandadas pelo nosso Mestre Divino, que o fez legar para todos nós essa doutrina de amor, que nos ensina que devemos acreditar que o nosso Pai de infinita bondade nos quer espíritos puros e vai sempre nos dar a oportunidade de sermos verdadeiramente felizes. Por isso não cabe a nenhum de nós anteciparmos o projeto divino. Nós chegaremos ao topo no momento certo. Vai depender de tantas reencarnações quantas forem necessárias, mas um dia estaremos ali, junto do Mestre Divino, nosso Mestre Jesus, para continuar ajudando o Pai na renovação desse nosso planeta. Que a paz e o amor do Mestre Divino continue entre nós, hoje e sempre.